Salve nação rubro-negra, muito bem-vindos aqui ao nosso canal Fla Humor Resenha, amigo e amiga rubro-negra, muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é nosso inscrito, deixa seu like. Você está aqui pela primeira vez, não é nosso inscrito? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like. A gente está diariamente trazendo informações do nosso Mengão, do nosso amor, nossa paixão, nosso amor e ódio, estresse, nosso Mengão, é isso mesmo. Nação, lembrando que amanhã tem jogo pelo Brasileirão, Flamengo e Corinthians, às 4 da tarde no Maracanã. Ingressos aí, carga máxima, ingressos esgotados, né? Tinha alguns ingressos para o setor sul ainda na parte da tarde, né? Mas eu acredito que já tenha encerrado pela pouquíssima quantidade de ingressos. Então, assim, expectativa de pelo menos mais de 60 mil torcedores no Maracanã, maioria esmagadora rubro-negra, né? Claro. E lembrando que agora à noite o Botafogo venceu o Fluminense por 1-0, então se isolou ainda mais na liderança. O Flamengo ganhando amanhã fica 6 pontos, né? O Botafogo chegou a 18, o Flamengo ganhando amanhã vai a 12 e fica a 6 pontos do líder Botafogo, assim, uma distância razoável, tá início de campeonato ainda. O Flamengo tem total condições de buscar ainda esse campeonato. Começou dando uma rateada, alguns jogos que até mereceu vencer e acabou não vencendo. Porém, o Flamengo tem totais condições de se acertar, tá dando indícios que vem se acertando e de entrar na briga. Lembrando que o Flamengo também, na janela de meio do ano, vai se reforçar, como a gente já vem falando aqui nos vídeos anteriores, alguns no nosso Instagram. Se você não segue ainda o Fla Humor Resenha, vai lá que você vai ficar muito bem informado também. E o Flamengo contratou o Luiz Araújo, o Flamengo abriu negociação com o Dela Cruz do River Plate, outros jogadores foram oferecidos para o Flamengo, como o Mateuzinho, volante ex-Grêmio, o Fabrício, né, volante do Remo, Pablo, volante do Remo, que também foi oferecido ao Flamengo, mas ainda não avançou. Alguns laterais direitos também. Então, assim, o Flamengo, acredito eu, que vai se reforçar pelo menos mais 2 ou 3 jogadores, um volante, um lateral direito, talvez um meia e mais um volante, uma aposta, um jogador com um valor de mercado mais baixo. Mas o Flamengo está sim monitorando para se reforçar. Lembrando que o goleiro Rossi também vai chegar em julho, e o Luiz Araújo também vai chegar dia 1º de julho. E vai se reforçar, vai reforçar ainda mais o elenco do Flamengo, que já é fortíssimo. Então, a gente tem a provável escalação do Mengão para o jogo de amanhã, Flamengo e Corinthians. O Flamengo treinou com Santos, uma parte do elenco, uma parte do treino, e na outra parte do treino o Matheus Cunha. Então é o Santos ou Matheus Cunha, Varela retornando de lesão depois de um longo tempo de fora, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, que vem jogando muito bem depois desse retorno dele de lesão. Thiago Maia, Eric Pulgar, Arrascaeta e Gerson no meio campo, fazendo o terceiro homem de campo, Gerson com Arrascaeta mais à frente, Pedro e Gabigol. Pedro também retornando de lesão, fazendo dupla com o Gabigol. A princípio, Everton Cebolinha e Everton Ribeiro ficam como opções para o segundo tempo no banco de reservas. O Bruno Henrique, ele até tinha alguma chance de ser relacionado para esse jogo. Porém, o Bruno Henrique não foi a campo nesse sábado, fez trabalhos separados na academia com alguns fisioterapeutas e segue aquele processo gradual de retorno do Bruno Henrique, que está dentro do esperado do Flamengo, tá? Então o Bruno Henrique tem chance de jogar contra o Nublense, de ser relacionado pelo menos contra o Nublense. Lembrando que o Flamengo joga amanhã, domingo, 4 da tarde com o Corinthians. E na quarta-feira visita o Nublense pela Libertadores. Importantíssima essa vitória. O Flamengo precisa muito ganhar do Nublense para não se complicar nesse grupo. Um grupo teoricamente fácil. O Flamengo começou mal, começou tropeçando. Então não pode dar sorte pro azar, que senão vai se complicar no grupo da Libertadores. E a gente postou um vídeo ontem sobre alguns reforços. Antes de ontem a gente postou um vídeo falando sobre as renovações e as saídas. Eu queria ouvir aqui a voz do torcedor, a voz da nossa nação rubro-negra. Desses 8 jogadores que encerram o contrato, eu queria saber quais vocês torcedores, né, renovariam ou acreditam que o Flamengo deve renovar. Lembrando que o Flamengo, 8 jogadores encerram o contrato em dezembro. São eles: Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Vidal, Marinho, Matheus Cunha, né? Então, assim, ao meu ver, o Matheus Cunha, ele merece ficar, um jogador novo, com potencial. O Everton Ribeiro, eu acho que se o Flamengo sentar para conversar, adequar o salário, que ele já não entrega aquele futebol que entregava
seu auge em 2019, 2020, mas é um grande jogador como opção. O Flamengo que faz uma média de 80 jogos por ano, é um jogador importante. É impossível todo jogador jogar todos os jogos, então você tem que ter jogadores desse nível no banco, no elenco, para sempre que você não tiver algum titular importante, ele tá ali. Por alguma sequência de jogos ele pode se tornar titular, depois pode acabar revezando. O Luiz Araújo está chegando, que é um jogador também canhoto, que faz a direita um pouco mais agressivo, um pouco mais de mais velocidade, mais objetivo, não é de tanto drible curto, e ditar ritmo de jogo como é o Everton Ribeiro. Totalmente diferente, mas é um jogador que faz também o lado direito, que tem a perna esquerda, que puxa para dentro, que faz aquela finalização, aquela assistência. Então assim, o Flamengo está renovando seu elenco. Algumas peças, não que o torcedor flamenguista não seja grato, nós somos, mas algumas peças acho que o Flamengo precisa se desprender da história. Se for o caso, faz um jogo de despedida para alguns jogadores, como fez, né, com o Diego, os dois Diegos, né, não foi um jogo de despedida, mas utilizou a última rodada para fazer um jogo legal, bacana, e se despedir dos dois. Acho que assim poderia ser, por exemplo, com o Rodrigo Caio, o Vidal, o Davi Luiz. Eu acho que não tem clima ultimamente nem futebol para continuar no Flamengo. O Felipe Luiz, que estuda se aposentar, estuda encerrar sua carreira como jogador em dezembro agora de 2023. Esse eu acredito que o Flamengo poderia até apresentar um projeto para ser um auxiliar técnico, um treinador de base, enfim. Eu acho que o Felipe Luiz é um jogador muito inteligente, é um cara que marcou o nome na história e que é muito inteligente. E caso tenha essa opção de trabalhar, continuar trabalhando no futebol após essa aposentadoria dele como jogador, acho que seria sim de muita importância o Flamengo aproveitar a pessoa Felipe Luiz, profissional Felipe Luiz, não só jogador. É um cara muito inteligente, pode agregar muito para a molecada que está subindo, fazer com que os garotos subam da base, subam mais tranquilos, que assim, a função que deveria estar acontecendo no Flamengo, e pelo que a gente vê de fora, tem muita gente dentro do Flamengo, e às vezes até parece que está sem função. Eu não vou citar nomes para não expor nenhum profissional, mas assim, a gente pode estar falando besteira por estar de fora, mas a impressão que passa é essa. Tem muita gente dentro do Flamengo e pouca coisa se vê. Mas essa é a minha opinião, eu queria ouvir de vocês. O Marinho também não renovaria, né? Só para reforçar. O Vidal, Davi Luiz, o Bruno Henrique, eu confesso que eu acho que o Flamengo deve esperar para ver como ele vai reagir a essa cirurgia, se ele vai de fato voltar a ter boas atuações. Aquele Bruno Henrique de antes, até pela idade do Bruno Henrique, eu acho um pouco difícil. Não estou dizendo que ele não vai voltar, tem totais condições, tem uma estrutura espetacular do Flamengo, ele joga num grande time que sempre vai estar disputando títulos, mas eu acho que se o Bruno Henrique voltar a jogar em alto nível, é um jogador muito importante, polivalente, um jogador de boa estatura, de velocidade, de chute de meia distância, um cabeceio. É um jogador que a gente não pode abrir mão, que pode reforçar um rival aqui no Brasil. Mas é isso, essa é a minha opinião, queria ouvir a opinião de vocês, agradecer. Mais uma vez eu peço que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Não conhece o nosso trabalho ainda, a gente está no Instagram também, em outras plataformas, é só procurar como Fla Humor e Resenha, plataformas até de vídeos mais rápidos, que a gente tem mais facilidade de postar notícia ali de 1 minuto. E é isso, que o Flamengo tem um bom jogo amanhã, domingo, que nós viemos ter um bom domingo, um domingo de paz. O Flamengo, que nosso humor, infelizmente, depende muito do Flamengo. Então, se o Flamengo permitir, teremos um ótimo domingo. Tamo junto. Antes do jogo contra o Corinthians, eu ainda volto aqui para dar as principais notícias, a escalação, todas as informações sobre o confronto. Beleza? Muito obrigado. Um ótimo finalzinho de sábado. Tem muita gente que o sábado tá só começando ainda, né? Mas para quem é menos acelerado, um ótimo final de sábado, uma boa noite, um bom domingo. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. E antes que eu me esqueça, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Saudações rubro-negras. É isso. Valeu, abraço. Tchau, tchau.